Bom, gente, acho que a gente pode começar. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos, né? Eu sou o Lucas Camargo, sou sócio da área trabalhista aqui do Madrona Advogados. Estou aqui com o Felipe Batiste, que é sócio da área de White Collar e Compliance do escritório, para a gente falar sobre um tema que ele não é novo, mas ele está sempre trazendo novidades, tá? Que é a questão do assédio no trabalho. E aqui a gente diz assédio moral, assédio sexual, violências, né, em geral. E acho que com uma novidade interessante, que é essa Convenção 190 da OIT, né, que é um tema que a gente tem visto que tem sido cada vez mais observado, principalmente pelos tribunais trabalhistas, na hora de dar decisões, e a gente acredita que isso traz uma perspectiva para o futuro interessante que as empresas têm que estar atentas, até para saber como lidar, né, nesse novo arcabouço aí jurídico com as questões de assédio. Então, eu queria agradecer de novo a presença de todos vocês. Queria dizer que a ideia aqui é a gente tem um material preparado que a gente vai usar como guia, tá? Mas isso deve demorar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, e aí a gente deixa os últimos 20 minutos para eventuais dúvidas, questionamentos. Mas óbvio, a ideia aqui é que seja super interativo, então, por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone, né, trazer questões, para a nossa apresentação. A ideia é que vocês participem, que seja realmente um bate-papo, né? E eu vou compartilhar o material. E aí eu provavelmente não vou vê-los, mas por isso fiquem à vontade, tá? Para me interromper, para trazer, né, questionamentos, perguntas e tudo mais. É, Queria ver se todo mundo está vendo aqui a minha tela. Vou colocar no modo apresentação. Bom, gente, como a gente colocou aqui, né, o tema aqui é assédio no trabalho, em geral, mas com uma perspectiva voltada para a Convenção 190 do OIT, né, que a gente depois vai entrar um pouco mais na particularidade dela, mas ela traz algumas questões bem interessantes que já têm sido olhadas pelos tribunais trabalhistas, principalmente, né, e elas já estão e devem mudar um pouco a forma como o assédio é tratado no Brasil, né? E as implicações que isso traz, né? As implicações que trazem para a empresa são relevantes, tá? Então, acho que a ideia aqui é que quando a gente fala, né, em assédio, a gente está pensando, né, que o tema do assédio é um tema de novo. Ele não é novo, mas ele tem cada vez ganhado mais relevância, né? A gente vê que é um tema que todo mundo discute, né? Tem alterações, digamos, legislativas, recentes que são muito relacionadas ao tema. Então, por exemplo, no começo do ano a gente falou muito sobre NR1, né? Não sei se é um tema que está todo mundo familiarizado, mas basicamente tratou, né, trouxe modificações interessantes sobre riscos psicossociais, né? Então, que querendo ou não, estão relacionados aí com a questão do assédio, né? Com a questão talvez de saúde mental num aspecto maior, né? Além disso, a gente vê cada vez mais decisões judiciais e ações judiciais, tem várias pesquisas que mostram que um dos grandes temas tratados pelo judiciário trabalhista hoje em dia é assédio moral, né? Discriminação, assédio sexual, né? Questões envolvendo saúde mental, né? Tem crescido cada vez mais ações tratando desse tema, né? E quando você observa, por exemplo, a gente vê muitas ações, por exemplo, tratando do tema de burnout, né? Que é um tema que está, querendo ou não, relacionado de alguma forma com a questão do assédio, de violência. Acho que tudo está dentro desse contexto grande, que é, assim, de você ter um ambiente de trabalho saudável, seguro, respeitoso, né? Dentro ali da ideia de dignidade humana, da Constituição, né? E é interessante, porque esse tema está cada vez mais em voga, a gente tem falado cada vez mais dele, mas não tem uma lei específica no Brasil falando sobre assédio, né, eu digo no âmbito trabalhista, falando sobre assédio moral, assédio sexual ou, né, violências em geral. Ainda que você tenha diversas normas que protejam de alguma forma ali, né, de lado essa questão, né, e aí você também tem muita normativa, por exemplo, de Ministério Público do Trabalho, de CNJ, né, várias manuais. O tema não é desconhecido, ainda que você não tenha normas super específicas trabalhistas tratando da questão, né. Você tem, obviamente, aí projetos legislativos, né, tem alguns PLs, até muitos deles influenciados pela Convenção 190 da OIT, mas você não tem nada ainda de muito concreto em relação a isso. Por outro lado, gente, apesar de se você não tiver, a gente não tem essa normatização tratando especificamente desses temas, a gente tem crimes que envolvem esses temas, né? E isso é de suma importância, né? Porque no final do dia, apesar das nossas empresas terem, né, políticas de integridade fortes que combatem o assédio, as formas de assédio,
isso também se torna crime. Então, esse tipo de conduta pode sair do âmbito empresarial, pode entrar no âmbito de Ministério Público do Trabalho ou até no âmbito policial, né? Em relação às questões dos assédios sexuais, a gente tem um crime de assédio sexual, né? Que tem aquela questão de verticalização, né? Tem uma questão de hierarquia dentro desse assédio. A gente tem, e ultimamente, é o tema que envolve mais que a questão de importunação sexual dentro do ambiente de trabalho, ou seja, são fatos graves de cunho sexual que não chega a ser um crime mais forte como um estupro, mas tem um cunho sexual dentro do trabalho, e isso chega às autoridades policiais. E as formas de assédio moral, elas têm uma gama de recursos que podem também chegar no âmbito criminal. Né? Desde os tradicionais crimes contra a honra, né? Isso aqui pode configurar uma calúnia, alguém imputando algum tipo de crime a outra pessoa, uma difamação contra essa pessoa, né? Falar mal dessa pessoa para os outros, injúrias, né? Injúrias são os xingamentos. Tudo isso está dentro do âmbito criminal desde 1900, antes de 1940, mas está atualmente desde o Código Penal que está em vigor de 1940. Por outro lado, também a gente tem as questões de racismo que tiveram alterações agora, né? A gente tem as injúrias qualificadas por racismo, deixaram de ser uma conduta que está no Código Penal, passaram a estar na lei de racismo, são condutas criminais, inclusive imprescritíveis, dada a seriedade que isso foi levado pelo legislador. Então, isso a lei fortalece muito nesses pontos, né? E por fim, também a gente tem dois crimes novos, bem recentes, que tratam também de questão de assédio, né? Um, que é um pouquinho mais antigo, é o stalking, ou a perseguição. Isso também é muito comum no ambiente de trabalho, especialmente quando você tem um fim de relacionamento dentro do trabalho, você tem uma perseguição de um funcionário em relação a outro, ou de um liderado em relação a algum tipo de líder, dado uma insatisfação. E, principalmente, no final de 2000, desculpa, em janeiro de 2024, a gente teve o crime de bullying também. E o crime de bullying a gente vai tratar um pouquinho mais depois que o Lucas passar sobre as questões de assédio. Não, super importante esse ponto trazido pelo Felipe. E aí, passando aqui a próxima. Acho que travou. Mas assim, o que que é assédio moral? Acho que é importante só revisitar esse conceito, porque, de novo, né, a gente fala muito assédio moral, acho que, né, na cabeça de todo mundo, assim, sempre a gente tem uma ideia do que seja assédio moral, é cada vez mais comum ver a pessoa falando, eu fui assediada no meu ambiente de trabalho, o meu empregador me assediou, meu colega me assediou, mas a verdade é que a gente não tem um conceito legal, trabalhista de assédio moral, né, o que a gente tem é uma construção aí jurisprudencial e doutrinária, que basicamente, eu peguei aqui um exemplo, mas é isso, é como se fosse a conduta reiterada seguida, né, pelo sujeito ativo, com a ideia ou com o intuito de desgastar o sujeito passivo por meio de atos, palavras, gestos ou até, né, gestos silenciosos, né, que visem a isso, diminuir a autoestima da pessoa de uma forma que vai degradando o meio ambiente de trabalho. Então, acho que o importante é sempre assim, você tem uma conduta, né, ela é reiterada, né? Você tem uma ideia de que você está causando um dano à pessoa, e aqui é interessante, porque a doutrina tem pessoas, alguns doutrinadores que falam, não, você tem que ter o dano, outros falam, não, você não precisa necessariamente ter o dano, você precisa ter só a conduta que seja, né, abusiva. É, mas o fato é que a consequência disso é que a pessoa, né, o ambiente de trabalho vai ficando degradado e a pessoa vai sendo, né, ela vai sendo diminuída, ela vai tendo impactos ali psicológicos, às vezes até físicos, né, e profissionais. E esse é interessante porque, então, quais são os principais pontos? Como eu falei, tem essa conduta abusiva, repetitiva, né, que com potencial de causar dano, né? Aqui essa discussão sobre se precisa dano ou não. Você pode ser verbal, gestual, comportamental. Não precisa necessariamente ser xingar alguém, gritar com alguém, né, dar uma bronca em local público. Pode ser simplesmente, olha, o comportamento. Eu trato uma pessoa da minha equipe diferente do que eu trato outras. Ou passo todo o trabalho para determinadas pessoas e deixo outra pessoa sem nenhum tipo de trabalho. Eu não me, né, trato diferente as pessoas, né, trato meus colegas de forma diferente. Tudo isso pode conceituar assédio moral, né? E as consequências são esses, são prejuízos psicológicos, físicos, profissionais e tem um prejuízo organizacional, né, do meio ambiente de trabalho ficar degradado. As pessoas começam a não querer, né, ir trabalhar naquela empresa, ou elas têm ansiedade na hora que elas vão trabalhar, né? Isso pode, obviamente, ter um dano à imagem também para a empresa importante, né? Quando você fala assim, o que seria o assédio, né, moral, mas quais são essas condutas, né, esses comportamentos? Mais comum que a gente vê aí são metas abusivas, tarefas humilhantes, isolamento social,
né? Monitoramento excessivo, ou seja, aquele microgerenciamento em que a pessoa fica toda hora te mandando mensagem, né? Falando já fez, já não fez, tá para fazer, né? Não dá autonomia para a pessoa trabalhar críticas sistemáticas, né? E aqui a gente não está falando que não pode, né, ter críticas ao trabalho ou dar feedbacks, mas são críticas que elas não têm nenhum substrato, elas são dadas de forma aleatória, né? Elas são sempre constantes, elas são muitas vezes assim, sem nenhum tipo de conversa prévia e muitas vezes dadas num ambiente todo mundo vendo, num grupo de WhatsApp com todo mundo participando, né? Sem nenhum tipo de cuidado. E, assim, pressões ou comentários relacionados à vida pessoal ou à aparência dos empregados, né? Tudo isso também configura assédio moral, né? E aí, quando a gente fala em tipologia do assédio, né? De novo, aqui é rapidinho, só passar por esses conceitos básicos, a gente fala em assédio, assim, você tem um assédio vertical, que pode ser descendente ou ascendente, aquele assédio, digamos, mais clássico na cabeça de todo mundo, que é, né, o chefe ou a chefe assediando o subordinado, ou o subordinado ou subordinados assediando o chefe. Isso é menos comum quando você pega as decisões, as pesquisas sobre o tema, você vê que é menos comum, mas acontece, principalmente em organizações em que chega uma pessoa nova para chefiar, né, uma organização que já tem ali vários empregados que já formam um time há muito tempo, já tem um relacionamento, isso pode acontecer, esse assédio vertical ascendente. Você tem assédio horizontal, que é entre pares, entre colegas, né? Então não envolve ali uma relação de hierarquia ou de subordinação. E você tem um misto, que é quando o assédio ocorre de todas as formas. Então a pessoa é assediada tanto verticalmente, às vezes pelo chefe ou pela chefe, mas os pares, os colegas também assediam, né? Você pode falar também aí num assédio organizacional. É importante dizer aqui que assim, todo mundo está sujeito a assédio, né, no ambiente de trabalho. Então não é porque você é chefe, que você é chefa, que você vai deixar de ser assediado, que você não pode ser assediado, né? As decisões judiciais, elas reconhecem isso. Né? Ainda que não seja mais comum, elas falam, não necessariamente você precisa estar subordinado, ou você tem que ser, você não pode ser um chefe e para sofrer assédio. Então, assim, como fundamento jurídico, como eu falei, não tem nenhuma norma específica. O que você tem são, na Constituição, tem, né, algumas questões sobre indenização por dano moral, saúde e segurança do trabalho, previsões sobre esses temas. A CLT traz alguns artigos que vedam abusos e alterações prejudiciais do contrato de trabalho. Você tem a Lei 9, né, 9.029, que fala sobre, ela proíbe discriminação, né, com base em gênero, raça, né, idade. Então, ela proíbe discriminação. Mas você não tem uma lei específica sobre assédio, né? Você tem alguns PLs no Congresso, muitos deles até motivados pela Convenção 190, mas você não tem ainda nada. Alguns deles prevêem, por exemplo, alterações na CLT para colocar, tipificar o que seria assédio moral, né? É, e aí, eu acho que nesse contexto vem a Convenção 190, que eu acho que é o grande tema aqui da nossa conversa, que eu acho que vale a pena a gente estar a par do que está acontecendo. Ela é de 2019, tá? Ela não é uma convenção assim super recente. Mas como a gente vai ver, ela tem ganhado tração no Brasil e no mundo, e especialmente no judiciário trabalhista nos últimos 2 anos, 1 ano e meio. Tá? Ela é interessante porque, ela, só dando um pouco de contexto dela, né? Ela foi criada ali em 2019, num contexto em mais ou menos de 100 anos da OIT. A gente tinha um movimento Me Too ali muito forte, né? Ganhando tração, e ele influenciou de alguma forma, talvez não diretamente, mas essas discussões, né? Por quê, né? E aí ela foi ali assinada em 2019, em junho de 2019, e ela entrou em vigor internacionalmente em junho de 21, que foi quando teve a ratificação pelo número mínimo de países que tinham ratificado. O Brasil, a convenção ela foi enviada pelo presidente em fevereiro de 2023 para o Congresso, e ela está aguardando análise no Congresso, tá? Ela está numa comissão na Câmara dos Deputados, um pouco parada. Mas o fato é, ainda que ela não tenha entrado em vigor no Brasil, a gente já consegue perceber os efeitos que ela tem trazido nas decisões judiciais sobre o tema, né? Então, acho que esse é um pouco o contexto. E assim, quais são os grandes temas dela, né? Que grandes novidades. Primeiro, que eu acho que é o que todo mundo mais tem falado, que ela reconhece atos únicos como passíveis de caracterizar o assédio, né? Como eu falei, a doutrina e a jurisprudência sempre foram no sentido de que, olha, para você ter assédio moral, assédio, né, uma discriminação, você precisa ter comportamentos continuados. Não pode ser um único ato, dois atos. Você tem que ter uma coisa que seja sistemática, que aconteça sempre. E aqui a convenção ela mudou um pouco isso. Ela fala que não, você pode ter assédio num comportamento, num ato único. Então isso é um grande divisor de águas, que vocês podem imaginar, né? A quantidade de ações, a quantidade
que isso pode gerar, que essa mudança na definição do conceito pode gerar. Ela também trouxe uma questão aqui interseccional de gênero, né? Porque ela considera o gênero como um elemento agravante ou como um elemento importante, né? Quando você fala em assédio. Como eu falei, a convenção ela foi ali construída um pouco no contexto do Me Too, e ela, pegando até dados estatísticos, ela viu que normalmente o assédio ele afeta desproporcionalmente determinado gênero, né? Então, o que acontece, principalmente em casos de assédio sexual, normalmente o agressor é do gênero masculino, enquanto que a pessoa que está sendo agredida é do gênero, né, feminino ou, né, trans. E é a mesma coisa quando você pega assédio moral. Normalmente o agressor tende a ser do gênero masculino e os agredidos de outro gênero. Então, a convenção ela pegou um pouco isso, ela reconhece, ela demanda que os países olhem essa questão na hora de promulgar legislações e também fazer a fiscalização sobre o tema, né? E ela tem essa abordagem assim, preventiva, educativa e punitiva. Preventiva no sentido que ela manda que os países adotem legislações que proíbam a violência e o assédio, olhando essa questão de gênero. Ela também demanda que os países criem mecanismos, na verdade, de investigação, de fiscalização, e que as pessoas possam recorrer, por exemplo, a cortes, a sindicatos e a entes administrativos para fazer reclamações sobre o tema do assédio, né, sem serem retalhadas. E tem uma questão também educativa, que ela demanda que os países tenham políticas públicas sobre orientação, sobre educação, sobre o tema do assédio, em geral. Então, ela é bem interessante. Além disso, ela traz outras questões de abrangência. Além do que eu falei na questão do ato único, ela abrange, ela abarca questões assim, ela aumentou a abrangência temporal, né, física e até subjetiva do assédio. O que eu quero dizer um pouco com isso? Normalmente, quando a gente pensa em assédio moral, sexual, né, no âmbito trabalhista, a gente pensa em relação de emprego. Então, empregado, empregador, né? A gente pensa no ambiente de trabalho, por exemplo, um escritório, um comércio, uma fábrica, né? Ou a gente pensa também, né, assim, no ambiente físico, né? O que a definição ali, se você pega o artigo 1º, 2º, 3º e 4º dessa convenção, ela aumentou isso. Ela fala basicamente que pode ser vítima de assédio moral, sexual e de violência qualquer pessoa no mundo do trabalho. Então ela abrange aí, por exemplo, estagiários, trabalho voluntário, aprendiz, pessoas que estão procurando emprego, que estão no processo seletivo, pessoas que já foram demitidas, que já deixaram uma empresa, né? E até trabalhadores autônomos, pessoas que não, né, necessariamente estejam no mercado formal de trabalho. A convenção ela pega todo mundo. Então ela criou uma situação em que você pode ter um trabalhador informal ou alguém, por exemplo, que trabalha para plataformas, que seja vítima de assédio moral, assédio sexual e tem aqui na convenção, né, um elemento para pedir, um argumento para pedir entrar com uma ação. Uma pessoa que participou de um processo seletivo de uma empresa e que sentiu que foi assediada durante esse processo, vai ter um argumento aqui. Uma pessoa que saiu da empresa e que de alguma forma se sinta retalhada, ela saiu e achou que, olha, estou sendo assediada depois que eu saí, a empresa continua, né, meu gestor lá na empresa continua me mandando mensagens aqui, falando, por exemplo, que vai botar meu nome numa lista suja. Então, assim, ela abrange uma gama maior, né, de pessoas. Além disso, ela também, do ponto de vista espacial, ela aumentou. Ela fala que você pode ter assédio em ambientes virtuais. Então, né, se você não precisa ser necessariamente no espaço físico, pode ser em ambiente virtual. Ela fala que você pode ter indo ou voltando do trabalho, também seria possível ter assédio nesses lugares e até em elementos, assim, em momentos fora do trabalho, mas que estejam relacionados ao trabalho. Então, ela fala textualmente, por exemplo, em treinamentos, em eventos sociais. A gente sempre pensa aqui, né? Você vai num happy hour, numa festa patrocinada pela empresa, ou que a empresa está contribuindo, ou você vai ter um treinamento fora da sede, um treinamento virtual, e ocorre uma questão ali de assédio, né? A convenção ela é muito clara em falar que esses ambientes podem ser sim ambientes em que ocorre assédio moral, sexual ou violência. Então isso é uma coisa que já tem sido considerada pelo judiciário, tá? É importante ficar ligado em relação a isso. Aqui é a definição do artigo 1º, né? Comportamentos inaceitáveis, únicos ou repetidos, com potencial de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico. De novo, comportamento único, é um comportamento inaceitável, não necessariamente você precisa ter dano, a convenção ela não fala em dano, então o simples comportamento ou a ameaça de comportamento já seria mais do que suficiente para caracterizar um assédio.
Então, você não precisa ter uma situação em que um chefe fala, por exemplo, olha, vai punir a pessoa porque ela não atingiu uma meta, né? Ou simplesmente ele fala, olha, se você não atingir a meta, eu vou fazer isso. Essa ameaça, de acordo com a convenção, já seria mais do que suficiente para caracterizar um assédio. Então, como vocês podem ver, né, o que a gente está fazendo, que a convenção faz é alargar, né, o conceito de assédio em todos os sentidos, para todos os lados, né? Então, agora é ato único, pode ser fora do ambiente de trabalho, pode ser indo para o trabalho, né? Pode ser numa festa, num happy hour patrocinado pela empresa, pode ser antes da contratação da pessoa, depois que a pessoa já foi desligada, o estagiário, o aprendiz, até aquele trabalhador voluntário, né? Então todo mundo estaria abarcado por esse conceito, né? E aí, né, como eu falei, ela protege trabalhadores formais, informais, voluntários, candidatos, né, aplica a todos os setores, ela abrange, né, empresas públicas, privadas, governos, né, e abrange locais físicos e virtuais, inclusive deslocamentos e comunicações, né. E aí, nesse contexto, o que a gente tem visto no judiciário, primeiro, né, aí, indo para a seara legislativa, muitos, né, alguns projetos de lei, algumas normativas de Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, já olhando e fazendo referência à Convenção 90 e pegando esses conceitos que eu comentei agora e trazendo, tá? Você vê também a própria Justiça do Trabalho, né? Quando você pensa na questão de gênero, saiu recentemente alguns protocolos, né, para questões de gênero, ou seja, que a Justiça do Trabalho comece a olhar nas questões de gênero na hora que está dando as decisões, né? E durante todo também o processo, ali, a instrução processual, isso também é um pouco reflexo da Convenção 90. E, né, o tema está na mídia, né? Assim, desde a gente vê várias matérias falando sobre, né, a jurisprudência do TST, ou como que isso tem mudado. E aí, assim, até um pouco, aqui algumas decisões do TST tratando do tema, né, falando sobre a Convenção 90. E aí você tem de tudo, tá? Você tem decisões do TST que usam a Convenção 90 como, olha, agora a gente tem um argumento normativo, porque eles pegam muitas vezes o artigo 8º da CLT, que fala que você pode utilizar direito estrangeiro como forma, né, como fonte do direito, e fala, a gente tem um argumento normativo, ainda que a convenção não tenha sido ratificada no Brasil, a gente tem um argumento normativo, ou muitas vezes eles utilizam o conceito e falam, olha, tem esse conceito, é um conceito mais novo, é um conceito melhor, e acaba sendo um argumento a mais, um argumento de autoridade forte. Então a gente tem visto o crescimento dos dois, tá? Tanto decisões usando a convenção como argumento por si só, como legislação para condenar as empresas, como também como um argumento de autoridade ou utilizando o conceito mais abrangente, né, do que seria assédio para condenar as empresas. E aí tem um estudo muito interessante da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo sobre como que o tema tem sido utilizado, né, ou como que a Convenção 90 tem sido tratada nos tribunais trabalhistas. E o que a gente pode perceber é que de 2 anos para cá tem aumentado exponencialmente, né, a utilização da Convenção 90 em casos de assédio, principalmente moral, mas também sexual e discriminação, né? Como você podem ver, assim, o TST já tem alguns casos, mas você tem muitas, né, principalmente nos TRTs, especificamente alguns TRTs como aqui em São Paulo, em Minas, o TRT do Rio Grande do Sul, TRT da Bahia, né, do Paraná, são os campeões de acórdão, né, de acórdãos com referência da Convenção 90, né? E aí, quando você olha mais granular, você percebe claramente que são casos envolvendo assédio, né, moral, né? São casos envolvendo normalmente uma discriminação vertical, então, né, o chefe é o chefe discriminando os empregados, e a questão de gênero também muitas vezes é envolvida. Então, normalmente são casos em que você tem majoritariamente, né, digamos, assediadores do gênero masculino assediando, né, pessoas de outro, né, de gênero feminino ou trans, né? Então é interessante ver que esse tema já está ficando cada vez mais comum, né? E ele deve sim, a gente tem visto também, para fins de fiscalização, de Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, esse tema chegando. Então, né, até em termos também de convenção, negociação coletiva, né, os sindicatos também, a própria convenção faz referência à necessidade dos sindicatos, né, se adequarem, começarem a trazer essa questão do assédio com essa visão mais abrangente para as negociações, para a mesa de negociação. Então, a gente tem visto também alguns sindicatos, algumas convenções, acordos coletivos, trazendo essa questão já com o viés da Convenção 90. Eu acho assim, em termos de exposição aqui do meu lado, eu sei que o Felipe agora vai falar um pouco, mas é isso, acho que é o alerta para a gente, né, assim,
que está, né, mais empresarial, olhar essa nova conceituação e começar a pensar nas nossas políticas de assédio, né, nos nossos treinamentos de assédio. A gente sabe, por exemplo, que teve a lei, né, do Emprega Mais Mulheres, que tem ali, reformulou um pouco a CIPA, né, trouxe a necessidade da CIPA ter critérios para fazer investigações envolvendo assédio e violência, e dar treinamentos também sobre assédio e violência, até com uma perspectiva de gênero, né, de discriminação. Então, assim, acho que tudo isso está dentro de um contexto maior e a Convenção 90, digamos, é o ápice disso, e vai, com certeza, já está influenciando e vai influenciar ainda mais. Então, acho que a gente tem que estar atento, porque a verdade é que, assim, já o judiciário está olhando e vai começar a ser, né, utilizado esse conceito cada vez mais nas decisões, né? Então, a gente também aqui do nosso lado preventivo, começar a olhar os treinamentos, políticas internas, né, os documentos com esse olhar mais abrangente da convenção. Então, acho que assim, aqui tudo que eu tinha para passar era basicamente isso. Acho que o Felipe agora vai, né, para o conceito de bullying. Bom, dentro disso, né, a gente veio, em janeiro de 2024, o legislador trouxe, né, uma criminalização de bullying para o Brasil. O bullying já tinha um certo tratamento aqui no Brasil, principalmente no âmbito educacional, tá? Desde 2011, 2015, a gente tem diretrizes do Ministério da Educação dizendo que instituições de ensino, principalmente em relação a menores, precisavam ter políticas anti-bullying, tá? E isso se concretizou com uma criação de um tipo penal. Esse tipo penal não diz respeito à vítima só de menores, né? Não só de crianças e adolescentes, mas qualquer pessoa. E o que o bullying é? O bullying não deixa de ser, é o assédio, só que cometido de forma sistemática. Um assédio pontual não configura bullying. Precisa ter esse elemento de continuidade desse assédio. E o bullying pode ser dentro de todas as formas que o Lucas trouxe para vocês. Pode ser a grande parte das vezes é aquele bullying psicológico, aquela pressão psicológica que é infringida a um colaborador de uma empresa. Mas também pode ser físico, tá? Segregar esse colaborador em um determinado local, sempre, isso traz algum tipo de humilhação, fere a autodeterminação dele, também pode caracterizar um bullying, tá? E dentro disso, a gente não tem tantos julgados ainda sobre bullying, tá? Até porque muita parte desses casos eles correm sob segredo de justiça e é uma legislação relativamente nova para chegar nos tribunais no âmbito criminal. Mas a doutrina, por sua vez, coloca de forma sistemática que o bullying inclui o assédio moral no ambiente do trabalho, desde que feito de forma sistemática. E também o legislador tem uma preocupação muito grande do bullying realizado em ambiente virtual. Se eu tenho um ambiente virtual da empresa onde ocorre esse tipo de bullying, a pena é muito maior para quem comete esse crime do que um bullying presencial. Eu acho que agora a gente pode começar um pouco um bate-papo, Lucas. A gente até pode tirar a apresentação para falar, ok, a gente passou aqui toda a questão teórica para vocês, né? Mas como é que eu tenho que adequar isso, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria passar com vocês é como é que está a minha casa hoje, né? Como é que estão minhas políticas? Como é que está a minha liderança, né? Então, se eu tenho um código de ética um pouco mais desatualizado, é normal, logo no começo, o código de ética tratar, olha, a empresa não tolera qualquer tipo de assédio, mas hoje só isso não basta. A gente viu aqui que é interessante a gente é, treinar os colaboradores sobre o são essas formas de assédio, ter disposições mais completas nos códigos de ética sobre questões de assédio moral, assédio sexual, bullying, perseguições, racismo. Eu preciso ter elementos com mais definições nas nossas políticas de integridade. Então, primeiro ponto, nosso código de ética está de acordo com essas novas normas ou eu preciso atualizá-lo? Acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser verificado. Segundo, como é que meu canal de denúncia trata isso? Meu canal de denúncia terceirizado, ele está preparado para receber esse tipo de relato? Normalmente, esse tipo de relato precisa ter alguém preparado, com preparação psicológica para receber a vítima disso, porque a vítima está muito abalada em relação a isso. Então,
Eu tenho um canal de denúncias que é só um e-mail. Você acha que esse e-mail vai bastar, vai encorajar o colaborador a dar esse tipo de relato, né? Segundo, eu estou recebendo esse tipo de relato de empresa. Hoje em dia, qualquer empresa que não tenha relatos de assédio tem alguma coisa errada com o canal de denúncia. Não é um canal de denúncia confiável. Isso aqui precisa verificar, né? E o uso do canal de denúncia precisa ser incentivado. Outra coisa, você tem treinado sua liderança sobre questões de assédios, como se portar perante o liderado e detectar assédios, somente assédios horizontais? Você treinou já sua liderança sobre comunicação não violenta? Como é que é dar um feedback para os seus liderados de forma correta? Como os liderados devem se comunicar entre eles? E um outro ponto que a gente às vezes, muitas vezes a gente esquece, né? Como é que estão meus terceiros, meus terceirizados, que fazem parte, estão no dia a dia da empresa, mas muitas vezes não tem um canal de ética, não tem um código de ética, não tem um canal de denúncias, não treina seus colaboradores, incentivam o assédio, o bullying dentro do seu ambiente. Então esse é o primeiro o dever de casa que a gente precisa fazer. O segundo ponto, né, é como é que eu trato essas apurações. Por quê? Porque agora, cada dia está mais comum que o Ministério Público do Trabalho ou órgãos policiais peçam as investigações internas da empresa. E isso traz pontos muito importantes. O primeiro ponto, que é eu devo enviar esse tipo de relato de apuração aos órgãos, às vezes quando a gente sabe que algo sistemático está ocorrendo dentro da empresa, isso pode ser um tiro no pé da empresa. Então, quando a gente vê que o tema é muito sensível internamente, talvez esse tipo de relato tenha que ser conduzido por um advogado, por um escritório de advocacia, para garantir o sigilo dessa apuração, para que não seja obrigado a ser fornecido pelas autoridades públicas. O que eu fornecer, o que eu tenho que fornecer, isso precisa ser selecionado antes, precisa passar pelo jurídico antes de fornecer às autoridades públicas. Além disso, quando a gente tem uma investigação perante o Ministério Público do Trabalho ou polícia, a gente precisa criar um canal de comunicação. A gente precisa lá demonstrar que a empresa, isso é um ponto importante para a empresa, isso aqui reflete nas políticas da empresa. A empresa aqui está para colaborar, para a gente já trazer um ponto positivo para a empresa desde o começo dessa investigação. E dentro das apurações internas, né, a gente precisa ter procedimentos específicos para apurações de relatos envolvendo qualquer tipo de assédio, desde o sexual ao moral. A vítima precisa sentir confiança, ela precisa sentir protegida pela empresa, que ela não vai ter qualquer tipo de retaliação, principalmente quando a gente fala num assédio vertical. Senão, ela não vai comunicar. Segundo, grandes empresas um pouco maiores estão criando um setor de acolhimento para a vítima desse assédio. Ter um tratamento psicológico, algum tipo de férias, até que ela consiga estar melhor para voltar, estar apta a voltar ao trabalho, à função dela. Então, tudo isso é muito importante. Ter esse acolhimento, ter essa palavra, ter essa mão que passa a mão na cabeça da vítima do assédio. Isso, logicamente, reflete junto com as autoridades. Né? O que a gente está vendo no nosso dia a dia é que as autoridades questionam nossos clientes como é que você tratou essa vítima. Segundo, quais tipos de treinamentos você dá para a sua liderança sobre esse tipo de tema, de assédio? Isso são as primeiras perguntas que a gente recebe, tanto de autoridades policiais quanto do Ministério Público do Trabalho. E, por fim, né, isso, hoje em dia, é um risco inerente de qualquer empresa aqui no Brasil. A sua matriz de risco contempla questões de assédio? Como é que isso está lá? Como é que esse risco é classificado lá? E isso, obviamente, né, quanto maior o risco, maior são os valores que eu preciso ter para combater esses riscos de assédio. E, obviamente, a gente está tratando aqui de um investimento que vai proteger a empresa de futuras reclamações trabalhistas,
inquéritos civis públicos e, eventualmente, até danos de imagem, se você chegar a isso a uma apuração criminal, eventualmente. Então, sempre, Júlia, eu já estou acabando, a gente entra. É, verificar se as suas políticas são atualizadas. Há treinamentos periódicos. Você tem um ambiente tóxico de trabalho, o que, que eu vou fazer se os próprios funcionários, nas pesquisas que normalmente as empresas fazem, apontam que a empresa tem um ambiente tóxico de trabalho? E os meus prestadores de serviços, meus terceirizados. O meu terceirizado tem que espelhar a cultura da empresa e não ter um ambiente tóxico. E o que a gente vê no dia a dia é os casos de assédio ganham proporções quando a liderança da empresa não atua nele logo desde o começo. É quando começa-se a dar um tipo de apelido pejorativo a um funcionário e a liderança acha aquilo engraçado. A cultura da empresa tem que valer 24/7. Não tem pausa para isso. E aqui, se você atua logo desde o começo, a gente nota no dia a dia que a empresa não atuou logo desde o começo sobre uma questão de assédio e aquilo lá foi piorando, piorando. Foi atuar quando o assédio ganhou grandes proporções. Aí já é tarde demais. Vamos passar aqui pelas perguntas. O Júlio levantou a mão. Júlio, por favor. Peraí. Eu vou. Pessoal, desculpa, apertei errado aqui. Ah, você não. Tá bom. Não, tranquilo, fica. Você quer. Eu Eu acho acho que que assim. a Leia colocou uma observação aqui no chat. Temos algumas observações aqui no chat. Vamos lá. Primeiro, o Henrique. Grande dificuldade de distinguir aquilo que é picuinha daquilo que é assédio, se a denúncia é verdadeira. Sim, é um grande problema, o Henrique, principalmente quando o relato que vem por meio de canal de denúncias é um relato não identificado de que a pessoa que não é vítima às vezes tem essa questão do canal de denúncia ser utilizado como uma forma de perseguição. Eu acho que a gente precisa bater muito do ponto no treinamento do canal de denúncias. Olha, a gente vai proteger as denúncias de boa fé. O que não for de boa fé, eventualmente, o colaborador pode ser retaliado. A gente precisa falar: olha, a gente está dando aqui a ferramenta para você, mas você tem que usar isso de forma correta. E às vezes é difícil a gente distinguir o que é picuinha e o que não é. Mas o que a gente tem que, acho que desde o D0 que a gente fala é trazer que o ambiente, os valores e a cultura da empresa não tolera qualquer tipo de assédio. Mesmo um assédio pequeno, um apelido, uma brincadeirazinha, isso pode ganhar proporções. Eu não sei se o Lucas tem alguma coisa para acrescentar. Não, eu acho que é isso, assim, acho que é sempre uma dificuldade mesmo, Henrique, assim, a gente, né, mas é um pouco que o Felipe falou, o fato, para isso mesmo que você tem que ter uma política, né, e um canal de denúncia bem estruturado, porque senão tudo vira, né, motivo, senão você não consegue fazer essa distinção, fazer uma investigação para ver o que realmente é picuinha e o que é assédio. Então você tem que ter o canal e as políticas exatamente para separar o joio do trigo, né? E você só consegue fazer isso se você tem um canal estruturado, um canal com pessoas experientes, né? Também para fazer as investigações, que saibam, né? Dar o acolhimento, mas também distinguir, né? O que realmente aí pode ser uma perseguição. A gente teve recentemente um caso que a gente cuidou, que era isso, a pessoa usou o canal de denúncia porque ela queria perseguir uma. No final se constatou isso, ela queria perseguir um colega de trabalho. E aí você tem um assédio também, né? Da pessoa, uma forma de bullying, né? Felipe pode até me corrigir aqui, mas você tem uma. Você está usando, na verdade, o canal de denúncia para assediar a pessoa. Então isso tem que ser muito bem feito mesmo, né? Essa distinção, mas o fato é que isso eu acho que não exime as empresas de olharem o tema e de fazerem terem esse canal. Tá? Porque só com um canal bem estruturado você vai fazer a distinção. E acho que ainda mais no contexto da Convenção 90, em que tem essa preocupação e que, né, como vocês puderam ver, assim, aumenta muito o escopo. Então, se você não tiver pessoas bem treinadas e treinamentos bem feitos, você vai ficar a todo momento recebendo denúncias e não vai conseguir separar o joio do trigo. A Leia, o Lucas, perguntou aqui sobre assédio a ex-colaboradores. Há um lapso temporal a ser considerado ou basta ter havido uma relação de emprego anterior? Ótima pergunta, Léa. É o seguinte, assim,
se você pegar a convenção, ela não coloca um delimitador temporal. Ela faz uma referência às legislações internas. Então, assim, no caso aqui do Brasil, que eu acho que a gente vai ter que sempre considerar, é a prescrição. Né? Você tem uma prescrição trabalhista, ali 2 anos depois do encerramento do contrato, para pegar os últimos 5 anos. Nesse sentido, ela vai continuar valendo, provavelmente aqui nos casos, a não ser que tenha alguma alteração legislativa. Né? Então, né, ainda que pela convenção você possa entender, olha, a pessoa saiu há 10 anos, ela ainda estaria abarcada pela convenção, o fato é que a legislação nacional aqui no Brasil tem essas questões de prescrição. Né? Então, acho que aí você pode considerar esse prazo por enquanto, tá? Para fins até a empresa se resguardar também. Para o bullying, viu, Lé? Isso aí, do ponto de vista criminal, independe. Se eu estou ainda assediando de forma sistemática a pessoa, mesmo que ela não seja um ex-empregador, quem está fazendo esse assédio, tá? E quando a gente fala em criminal, é a responsabilidade individual. Obviamente, a gente pode falar que se a empresa é omissa num ambiente tóxico, eventualmente ela pode atrair uma responsabilização criminal em casos extremos, é, não independe se a pessoa está lá ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de WhatsApp em que eu tenho ex-colaboradores e continua o assédio a um ex-colaborador, assediando por alguma questão física desse colaborador, alguma questão psíquica, eu ainda posso ter a responsabilidade do criminal quem está praticando esse bullying. Agora, a Laide. Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Não, agora a Laide. Bom dia. Atualmente, na percepção de vocês, qual o índice de denúncias que de fato são reais? Vocês têm esse indicador? Muito obrigada. Alaide, isso vai depender muito de empresa para empresa. Tem empresas que têm treinamentos anuais ou semestrais sobre o uso de canal de denúncia, como é importante, e isso é uma ferramenta importante. Nesses casos, os índices, tá, digamos assim, de relatos considerados procedentes sobre assédios são maiores. Agora, o que a gente vê, principalmente, e chega para a gente, e cujos índices são menores, são relatos de empresas terceirizadas que utilizam o canal de denúncias de quem contrata essas empresas para fazer picuinha mesmo em funcionários. Aquela empresa normalmente não tem um canal de denúncias, não tem um treinamento de compliance, não tem uma política de integridade, e aí utiliza o canal de denúncias da empresa que contrata esse terceirizado para trazer isso. Então, por isso que a gente bate todo dia. É muito importante você ter uma política séria de integridade na empresa, exigir dos seus terceirizados isso. Se o seu terceirizado não tem, faça um código de ética para prestador de serviço e coloque questões de assédio. Hoje em dia, o setor de integridade, a grande parte dos relatos que são recebidos são questões de assédio, principalmente moral e depois sexual. Não sei se o Luca tem mais um ponto para acrescentar. Não, é interessante esse ponto, e até acho que a pergunta da Laíde, assim, casa um pouco com a pergunta ali do Henrique, né? Porque eu sei, né, assim, é difícil mesmo, a gente sempre fica com, né, essas denúncias chegam e a questão do assédio, até por uma questão reputacional da empresa, todo mundo tende a levar muito a sério mesmo, né? E você fica, por outro lado, gera essa coisa, olha, né, e se não for verdade, eu vou abrir uma investigação, vou gerar todo um procedimento, vou mobilizar a empresa, obviamente que isso vai ferir certas, né, suscetibilidades ali, assim, e depois no final não era nada, né? Mas acho que o importante aqui é isso, é ter o procedimento né, seguir o procedimento. Em relação, assim, o que dá para falar é, esse estudo da GV que eu comentei, ele é muito interessante, porque ele analisa essas decisões da Convenção 90 e a questão de assédio. E aí, quando essas questões chegam no judiciário, Laís, assim, o que você percebe é que eles falam quando você tem um corte metodológico aqui, né? Porque eles consideram só as decisões da Justiça do Trabalho recentes que utilizaram a Convenção 90 como argumento. Boa parte desses casos, assim, foram julgados procedentes. Então, digamos assim, que o índice de denúncia não é um índice de denúncia, mas talvez seja uma aproximação mais clara, de tipo, quando esse tema chega na Justiça do Trabalho, né, e ele está ali com o viés da convenção, ele é analisado com o viés da Convenção 90, as decisões tendem a ser favoráveis para os assediados, né, para as pessoas que se dizem assediadas. Então, assim, coisa de, né, acho que eu não vou lembrar de cabeça assim, mas mais do que 60% dos casos. Então, é relativamente alto, né?
O Abir aqui veio com uma pergunta. Qual é a frequência ideal para treinamentos das lideranças e colaboradores sobre assédio, canal de denúncia do assédio a Sims? Abílio, eu acho que é o seguinte, no mínimo uma vez por ano, tá? E se você tiver um turnover maior, isso tem que ser avaliado. Agora, se vocês viram que a questão de assédio está aumentando dentro da empresa, a gente tem que diminuir o espaçamento semestralmente, tá? E fazer outros tipos, eles fazer oficinas, tá? Sobre questões de assédio, tá? Não só fazer um treinamento puro e simples, mas oficinas. Se a gente detectar que determinados setores dentro da empresa têm um índice de assédio um pouco maior, a gente trabalhar com oficinas e treinamentos específicos para liderança. E É, sempre documentar isso. não, boa, até só dando aqui também, lembrar sempre, né, depois quando emprega mais mulheres da lei, quando a CIPA agora teve a nova delimitação ali da CIPA, no artigo 23, tem uma determinação específica para que tenha de realização de no mínimo, treinamento no mínimo a cada 12 meses, como o Felipe falou. Então, assim, a gente sabe que quando saiu a lei, que foi ali em 22, as empresas começaram a fazer, mas é importante isso estar atualizado. Então, a cada 12 meses, tese tem que ter um treinamento, né, sobre, fala de capacitação e sensibilização, de temas de violência, assédio, discriminação. Então, tem essa determinação. De novo, né, agora vai ter a questão, tá alterando o NR 01, isso vai mexer no PGR, né? O PGR hoje em dia ele já tem que prever essas questões, mas agora ficou mais claro desses riscos psicossociais, né? E dentro dessa questão do PGR, né, você sempre pensa, né, investigar os riscos, plano de ação. Dentro desse plano de ação no PGR, é importante que os treinamentos estejam ali. Aí, como o Felipe falou, talvez empresas que tenham muitos casos têm que né, fazer mais treinamentos. Em tese, até pelo PGR, né? Cada vez que você tem uma doença, um acidente de trabalho ocupacional, você teria que atualizar o PGR para prever esse risco, esse fator de risco e mostrar o que você está fazendo. Então, é isso. Você começa a ter vários afastamentos, por exemplo, por questões de assédio. A pessoa, né, consegue provar ali que ela está afastada por conta de um assédio que aconteceu no trabalho. Você teria que intensificar esses treinamentos. Então, acho que é bom também olhar essas questões, né, o pessoal que faz a questão de saúde e segurança, as empresas que fazem isso, como é que está o PGR de vocês, né, como é que está a questão de afastamento de empregados, por eventualmente questões relacionadas a assédio, porque isso pode influenciar na quantidade de treinamentos que vocês têm que dar. Agora, a Vanessa mandou aqui no nosso Q&A, vocês acham adequado impor o código de conduta dos empregados para prestadores de serviços? Vanessa, eu não acho interessante você impor todo o seu código de conduta, tá? Porque aquilo lá foi desenhado de acordo com os riscos da sua empresa. Mas eu acho interessante você ter um código de conduta para prestadores de serviço, tá? Um pouco mais resumido, que você vai pegar normalmente os riscos relacionados a eles. E o risco de assédio é muito grande, porque hoje em dia as empresas terceirizam desde um serviço de limpeza, um serviço de catering, serviço de transporte, eles estão no dia a dia da empresa. E às vezes essas empresas são um pouquinho menores. Então, eu acho que a gente tem que começar andando. Eu acho que, primeiro, se a empresa não tiver um código de ética que seja aderente aos valores da sua empresa, faça uma versão resumida, um código de ética para fornecedores. Dizem que eles precisam, os proprietários, os administradores dessa empresa sejam treinados sobre esse código de ética de fornecedores também. Você tem um ponto sobre isso, Lucas? Não, mas eu queria só que tendo Q&A aqui, a Vanessa já tinha perguntado a mesma coisa lá, e aqui a Fernanda fez uma pergunta que é o seguinte: bom dia, excelente Aliás, palestra. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Eu trabalhei com ela já no passado. Bom que você esteja participando aqui do nosso evento. Legal. Então, ela direcionou uma pergunta aqui para a gente. Gostaria de saber como vocês utilizariam os dados do canal de denúncia para questões preventivas, de contencioso trabalhista no espírito de legal ops. A prevenção na parte da investigação tem impactos concretos nos números de litígios ou casos judicializados, de assédio moral, conflitos, etc. Então, eu acho assim, não tem os dados concretos aqui, tá? Mas o que a gente vê na prática e atuando com algumas empresas é que sim, tá? A gente percebe que no fim do dia, né? E para isso tem dados falando que na verdade assim, o que determina muito se a pessoa vai entrar com uma ação trabalhista são duas coisas, né? Acho que assim a questão, né, tem um incentivo econômico, então se a pessoa está precisando de dinheiro, se ela se recolocou depois, se ela está desempregada, né?
Acho que isso é uma questão. E a outra é normalmente o processo de saída. Como foi feito o processo de saída dela da empresa? E óbvio, questões de assédio moral são super relevantes dentro desse contexto, né? Se a pessoa sai porque ela se sentiu, né, assediada, ou ela sentiu que ela foi assediada, ela reclamou no canal de denúncias e ninguém deu bola, não acolheram ela, como o Felipe falou, ou ela foi retalhada injustamente, ou até o contrário, se ela sente que ela foi injustiçada porque teve uma denúncia contra ela e aí a empresa tratou de qualquer forma, não fez um procedimento correto, simplesmente mandou ela embora porque não queria, né, se comprometer. Tudo isso com certeza vai impactar né, o ajuizamento ou não de uma decisão para ajuizar ou não uma ação trabalhista. Então, assim, eu acho que é importante, sim, tem uma correlação aí interessante que é importante ser observada, né? Não sei se Eu você só tem. acrescentaria, Lucas, é, obviamente a gente não pode divulgar os nomes, mas a gente fez uma investigação interna para um cliente, uma empresa transnacional da unidade da aqui no Brasil, né, Lucas? E essa empresa recentemente colocou alguém dentro do canal, como gerente de compliance aqui. Até então, o compliance era um pouco largado às traças. O que a gente viu é que, sem ter esse compliance, sem ter isso, sem chegar a essas reclamações, a empresa tinha um alto índice, né, de reclamações trabalhistas. E o gerente de compliance verificou isso, levou isso para a matriz e a gente começou, né, a remediar esse ponto para diminuir isso. E acho que ainda está no começo isso, Fernanda, mas acho que isso surtiu efeito. Que as pessoas lá dentro viram que realmente havia um ambiente tóxico e depois que foi colocado um gerente de compliance, eles sentiram mais à vontade, não utilizavam o canal de denúncia, faziam os relatos direto a esse gerente de compliance, mas eles se sentiram mais ouvidos e a gente sentiu que o ambiente interno da empresa melhorou muito por causa disso. Até esse caso é interessante, até pegando um pouco o gancho, porque ele começou um pouco, né, assim, questões, até pensando, né, que você falou de prevenção, espírito de, né, de legal operations, ele começou no sentido de as pessoas, essa pessoa se incomodou porque ela recebia essas denúncias, ela falou que tem alguma coisa errada aqui, e aí a gente foi olhar também a quantidade de ações trabalhistas que a empresa tinha, né, e a gente viu que era uma quantidade relativamente grande pelo setor, parecia que estava assim, falando, olha, né, pela quantidade de empregados que eles tinham, o setor que eles atuavam, não parecia nada muito disfuncional, mas é quando você olhava, por exemplo, a gente foi fazendo esse granular, né? Quando você olhava empresas da mesma região que faziam mais ou menos o setor, aí a coisa já ficava, eles já estavam um pouco fora da curva, né? E aí quando você entrava no particular do que eram os casos, tinha realmente casos, né? A questão do assédio aparecia, sabe? Então, assim, você começava a perceber que tinha um problema ali que já poderia ter sido identificado, né? Talvez se isso tivesse sido olhado antes, né? E acabou chegando pelo canal de denúncia. Então, o canal de denúncia acabou sendo uma ferramenta para a empresa olhar e falar, olha, pode ter que seja, ver que pode ser que tenha um problema aqui. Vamos olhar as ações trabalhistas. E aí olhou a ação trabalhista e falou, nossa, realmente tem um problema. Talvez o ideal aqui pudesse ter sido o contrário, né? Também desse mapeamento das ações trabalhistas ter gerado né, aceso um sinal amarelo ali. E o caso, esse assédio foi um assédio um pouco peculiar, né? O assédio lá era, os funcionários eram assediados a trabalhar mais, fazerem hora extra. E quem não fazia hora extra era É. meio que deixado de lado nas principais atividades da empresa. Então tinha um assédio para as pessoas trabalharem mais. Era um caso bem peculiar, né? Tem outra pergunta aqui. De evento de assédio entre os próprios terceirizados dentro da empresa contratante. A empresa contratante pode ser responsabilizada, como ela deve se prevenir e também agir junto à empresa contratada. Calma aí. Eventos de assédio. Então, a gente também teve um caso, uma investigação interna. O que que aconteceu? Chegou no canal de denúncias do nosso cliente que havia uma questão de assédio entre terceirizados. O que a gente recomendou primeiro? Olha, isso aqui é algo inicialmente que cabe ao terceirizado investigar. Mas eu quero saber o que está acontecendo, porque isso chegou no meu canal de denúncias. Era uma empresa multinacional, eu preciso reportar isso à minha matriz. Foi solicitado uma apuração desse relato ao terceirizado. O que aconteceu? A apuração era muito ruim. Tá? Veio tanto a questão de metodologia utilizada, tá? Primeiro se começou a entrevistar o assediador, não deixou isso por último.
houve contaminação, as pessoas sabiam dessa investigação internamente, dessa apuração. Então, o terceirizado fez isso de uma maneira muito não profissional, não de acordo com as boas práticas. Aí o que aconteceu? Como a gente recebeu esse relato, a gente viu que isso estava muito mal realizado, a gente sugeriu para o nosso cliente, olha, chegou isso para você, é um terceirizado seu, é dentro do seu ambiente de trabalho, vamos fazer uma apuração como de acordo com as boas práticas. E isso foi feito e no final o relato foi considerado improcedente. Viu-se que na verdade era uma forma de estava se perseguindo aparentemente esse empregado que era objeto desses relatos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente esses terceirizados, dependendo do tamanho, eles não querem gastar dinheiro com isso, eles não sabem como fazer com isso, eles não têm um departamento de compliance minimamente estruturado, às vezes eles nem têm um código de ética, mesmo que formal. Esse é o nosso grande problema que a gente vê aqui no Brasil. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque, assim, pensando com a cabeça trabalhista, né? Você sempre fica com receio de, olha, eu, né, como contratante, se eu for fazer essa investigação, vai parecer que eu estou fazendo uma ingerência ali, e isso pode gerar a presunção de que a outra empresa, né, que eu sou o verdadeiro empregador, né? O vínculo vem comigo. Eu acho que é uma preocupação, sim, até esse caso que o Felipe comentou, era a nossa preocupação. Olha, o ideal é que você fale né, com a terceirizada e fale, você investiga, esses empregados são seus, não são meus, né? Então, investiga, mas eu tô de olho, e assim, até na hora de fazer esse processo de contratação do terceirizado, entender, falar, você tem uma política de, né, um código de ética, você tem uma política de compliance, uma política de assédio, você tem um canal de denúncia, entender se essa empresa que você está contratando tem tudo isso, porque você pode estar numa situação em que vai ter ali uma questão entre os né, de assédio entre os empregados dessa terceirizada, você não vai poder, talvez num primeiro momento, usar o seu canal de, né, o seu código, ou entrar tão diretamente, mas você vai ter que pedir para que ela faça. Agora, dito isso, acho que é importante assim, da responsabilidade, né, ter que lembrar também assim, né, para fins trabalhistas, quando você fala em ambiente de trabalho, de saúde e segurança, a responsabilidade ela tende a ser objetiva aqui, né? Objetiva, e ela também não é solidária nem subsidiária, ela é como assim integral. Então, se você, até a própria lei ali de terceirização fala, se você não garante um meio ambiente seguro, e aí o que seria esse meio ambiente seguro? Um meio ambiente livre de assédio ou um meio ambiente seguro, né? De trabalho, você poderia, em tese, ser responsabilizado por eventual dano moral, né, que um terceiro, ali entre terceiros, né, de uma empresa que você contratou, né, a pessoa entra com a ação e fala, olha, a empresa, né, para a qual eu prestava serviços não fez nada em relação a isso, não me garantiu um meio ambiente de trabalho seguro. Então, acho uma coisa para se pensar, uma ótima pergunta. E eu acho que um ponto também que tem que ser considerado, mas empresas menores, então eu nunca vou contratar uma empresa menor que tenha 10, 20 funcionários. Nesse caso, o que a gente recomenda? Olha, ter um código de ética para prestador de serviço, incentivar que essa empresa, né, não do dia para a noite, mas traçar um cronograma de 1, 2 anos para ela, para implementar realmente um programa de integridade, para que ela treine seus colaboradores, passe a treinar seus colaboradores dentro de 2 anos, estruture minimamente um programa de integridade dentro de acordo com os riscos dela. A gente pode pedir isso para eles, obviamente tudo dentro do que é possível dentro da realidade desse terceirizado. Gente, eu acho que a gente endereçou aqui todos os questionamentos. Obviamente, assim, fiquem super à vontade para mandar depois, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, quiserem conversar sobre o tema, a gente está super à disposição. O material que a gente mostrou aqui, ele vai ser compartilhado com todos aqueles que participaram. Então, né, ali tem também no material tem os nossos contatos. Fiquem super à vontade para mandar e-mail, ligar, bater papo. A gente sabe que é um tema, como eu falei, ele não é novo, mas ele tem sempre novidades. Então, né, a gente também, na medida do possível, vai atualizando vocês sobre essas novas decisões, sobre como está o andamento para ratificação da Convenção 90 no Congresso. E é isso, portas abertas aqui. Agradecemos de novo a presença de todos vocês, né? E boa quinta-feira. Agradeço também, estamos à disposição para trocar figurinhas, trocarmos ideias. Cada empresa tem suas peculiaridades e aqui a gente está para ajudar vocês. Uma excelente quinta e agradeço mais uma vez a presença de todos. Um forte abraço. Um abraço.